Bom, então vamos para o vídeo 3, né, em relação à castração. Apesar de querer incentivar a castração, eu não quero fantasiar dizendo que é tudo muito simples, tá. Cada caso é um caso, mas, podem surgir alguns desafios, né, durante o processo da castração. É um processo, porque eu considero que quando você pensa em castrar o seu animal, você deve criar um ambiente tranquilo para ele, né, para que a imunidade dele permaneça boa, né, você tem que observar para ver se o gato ele está saudável, você tem que planejar caso a sua veterinária, o seu veterinário, ele, use medicamento, então você já saber, pelo menos eu gosto de saber, anteriormente quais são os medicamentos e já providenciar a compra, né. Eh, Saber como que vai ser o pós-operatório, conforme as indicações do seu veterinário. É comprar, ou então providenciar, você pode pedir emprestado uma caixa transporte, planejar como que você vai levar e como que você vai buscar o animal, né, tudo isso tem que ser pensado. Comprar o tapetinho higiênico para colocar na caixa transporte. Se for fêmea, comprar roupinha para ela, apesar das minhas fêmeas não terem utilizado roupinha, porque elas não aceitaram, né, então, deu tudo certo, mas o comum, o certo mesmo é você utilizar para evitar, não é que vá acontecer alguma coisa de abrir os pontos, mas para proteger, o melhor realmente é utilizar roupinha. Então, no caso da fêmea, providenciar também a roupinha. Bom, então é todo um processo mesmo que tem que ser pensado, tá? Eh, Você tem que destinar o seu tempo, organizar o seu dia para levar o animal, né, para buscar o animal, depois para colocá-lo em um ambiente tranquilo, né, monitorar esse animal. Às vezes, você criar esse ambiente isolado para ele requer uma modificação também da sua rotina. Então, você já tem que organizar tudo isso anteriormente, tá? Então, assim, obstáculos podem surgir, como, por exemplo, eu fui castrar um dos meus gatos machos adulto e um dia ou 2 dias antes ele pegou e fez xixi na minha frente, no telhado, o xixi caiu na minha frente, quando eu vi, ele estava rosado, ou seja, tinha sangue ali, ele estava com infecção urinária, não pude castrar, eu tive que primeiro cuidar da infecção urinária dele. Então, fatos podem acontecer e fazer você até adiar a castração, tá. Então, assim, não é tão simples, mas não desista de castrar o seu gatinho. É muito importante para a saúde dele, é muito importante para a vida dele, né. E um dos casos aí, que é o objeto aqui do canal, é evitar a esporotricose, tá. Porque ele não vai se envolver facilmente em brigas, já que ele está castrado, então ele vai ficar mais tranquilo dentro de casa. E quanto mais cedo você fizer a castração, melhor é, porque às vezes tem gatos, machos que eles são castrados com um ano e pouco, e mesmo sendo castrados, às vezes eles ainda vão atrás da fêmea, porque eles adquiriram, né, o hábito de namorar. Tá? Então é importante castrar e castrar cedo, tá? Para que ele também continue sendo um gatinho dócil, amoroso, ele vai continuar todo cheio de dengo com você, tá bom? Então, por exemplo, um outro obstáculo que pode aparecer.
Tem também a questão financeira, que às vezes você vai ter que planejar, guardar e reservar um dinheirinho para fazer isso, incluindo esses custos que eu acabei de falar, com medicamento, se for fêmea com roupinha, se a sua médica veterinária também indicar o colar, comprar o colar, comprar o antibiótico, caso a sua médica também trabalhe com antibiótico no pós-operatório. A minha veterinária, quando o gato ele é residencial e que ele está assim sob fazendo sempre consulta, ela trabalha já com um antibiótico intravenoso que ela aplica no dia da cirurgia e ela não indica mais. Mas no meu caso, como são muitos gatos, eles ficam no quintal, o quintal é grande e ela sabe que no meu quintal vários outros gatos entram, inclusive brigam com eles. Então, para prevenir qualquer coisa, ela prescreveu o antibiótico, tá? Então, tudo isso tem que ser pensado. Uma outra coisa que é assim muito, que pode ser muito desafiadora, é dependendo desse gato. Se o gato, por exemplo, ele for um gato bem arisco, né, um pouco agressivo, como que você vai manuseá-lo para dar o antibiótico? Eu indico comprar um aplicador de comprimidos, tá? Ele é tipo uma seringuinha, você coloca o comprimido no finalzinho, você pega o gato por aqui, pelo pescoço, meio que faz assim, levanta um pouquinho, ele já abre um pouquinho a boca e você insere o aplicador bem lá na garganta. A base dele, no finalzinho, onde fica o remédio, é de silicone. Vocês têm que comprar de silicone, que aí não machuca a gargantinha. Você aperta, aplica e entra. É assim que eu consigo castrar os meus gatos, dos mais mansos aos mais rebeldes. Outra dica também, que é muito importante, é se o seu gato ele for muito rebelde, muito arisco, de difícil manuseio, é você conversar com o seu veterinário para saber se o jejum pode ser feito na clínica, tá? Por quê? Porque o gato ele não precisa de 12 horas, 10 horas de jejum. Pode ser, salvo engano, 6 horas de jejum. Então, se você levar o seu gato, pega o seu gato cedo, 6 horas da manhã, quando for meio-dia, o seu veterinário já pode estar castrando o seu gato. E aí evita dele ficar num ambiente eh, confinado, que às vezes pode ser um ambiente estranho para ele, ou ele estranhar muito a mudança de hábito, e o gato ele é muito atrelado ao que já é comum para ele, então o que é diferente se torna muito agressivo. E aí ele, às vezes, na hora que você vai tentar colocar de manhã na caixa transporte, ele não deixa, ele não aceita nem que você chegue perto, e isso acaba impossibilitando a castração. Comigo, 4 gatos, eu só consegui castrar porque eu conversei com a veterinária, e aí ela falou: "Vânia, não precisa de tantas horas de castração, você traz direto". Então, de manhã, eu simulei que eu ia dar comida, quando eles abaixaram para pegar a comida, eu peguei eles por aqui, né, que aí eles já têm já no inconsciente deles, que lá a mãe pegava pelo pescocinho, eles ficavam paradinhos assim. A mesma coisa eles vão fazer com você. Por mais que eles sejam rebeldes, se você tem o hábito de cuidar bem deles, eles vão meio que confiar. Então, eles podem no máximo mostrar a unhazinha, como aconteceu comigo até hoje. Aí eu fui, falei o nome dela, acalmei, coloquei a mãozinha só assim nas costas dela. A outra dica é: você não vai pegar o gato e vai colocar na caixa transporte de forma transversal. Você vira a caixa transporte com a boca para cima, você chega numa certa altura, próximo à caixa transporte, mas sem que o gato consiga visualizar, e aí você segura ele assim, tipo, a boca da caixa transporte está aqui, e aí você vai, solta e fecha rapidamente a portinha. E aí você consegue, então, levar o seu gato para castrar, tá? E lá na clínica, a veterinária vai acabar de fazer o jejum para então fazer a cirurgia, fazer a castração.
tá bom? Então, outra coisa também que falam, né, eu já tinha ouvido falar que a gata no cio não pode castrar. Isso não é verdade. A minha veterinária falou que pode. A minha ainda estava fugindo dos gatos. Eu levei e ela não teve problema nenhum. Ela não sangrou, ela não teve hemorragia. Então, eu gostaria de tirar, assim, dar essas dicas para que, se você tiver obstáculos diante da castração, não desista, tá? Pode não ser tão simples como todo mundo fala, não digo a castração em si, nem pós-operatório. Do macho, realmente é muito tranquilo, mas às vezes são os